Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Versículo 3: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Bérseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte para si. Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que a cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Elias levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Versículo 9: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para atirarem. Versículo de número 11: e ele lhes disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Versículo 14: e ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para tirarem. Oremos. Querido e amado Deus, diante da tua poderosa e incomparável palavra, nos encontramos nesta noite. Ó Pai, nós mais uma vez nós invocamos o nome do Senhor e pedimos que o teu sobrenatural alcance os corações aqui nesta noite quente, que a tendência é nós estarmos impacientes, mas que o Senhor possa fazer calar e aquietar os corações, os ouvidos possam estar aguçados para receberem do Senhor, e que nesta noite mais uma vez, Senhor, o teu nome seja exaltado e a tua igreja seja edificada, e que nós diminuamos, e que a honra e a glória seja para o Senhor, e a tua igreja possa sentir muito mais do que uma emoção, mas possa se sentir tocados pelo poder da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. E o povo de Deus concordando diz amém? Amém. Glória a Deus. Você crê, não é, irmãos? Que Deus vai falar profundamente ao teu coração nesta noite, né? Você crê, né? Se você está acompanhando os noticiários do meio do ano passado até agora, vai entender perfeitamente que nós vamos debater aqui nesta noite.
as notícias ruins, as previsões terríveis, as denúncias de corrupção na administração pública e por aí vai. E o ano de 2014 findou-se, sem falar nas perspectivas pessoais, findou-se de uma forma muito agitada. E todos nós, nos noticiários, continuamos assim a ouvir coisas negativas após coisas negativas, e nós percebemos, irmãos queridos, que isso tem atingido o psicológico da vida do povo brasileiro. É raro nós não encontrarmos algumas pessoas em algumas rodas de conversa tratando a respeito da insatisfação do que está acontecendo no nosso país. No final do ano, muitas catástrofes, né? E nós percebemos que as pessoas, muita gente morreu, muita gente, e sempre no final do ano tem aquela agitação, o corre-corre das férias, são muitos acidentes, e são tantas coisas que nós começamos a ouvir, que nós começamos, se não vigiarmos, se não separarmos as coisas, se não equilibrarmos o que estamos ouvindo, acabamos nos deprimindo e perdendo algumas perspectivas pessoais, não é? E, irmãos, o tema da nossa mensagem nesta noite é rumores do mundo versus probabilidades de Deus. Amém, irmãos? Então temos ouvido muitos rumores, e sem falar na vida pessoal de cada irmão aí, né? No final do ano para cá, muita agitação, muita coisa acontecendo, muitas perspectivas. E aí você fica pensando, e agora? O que eu vou fazer? Por um lado, eu escuto rumores do mundo, que diz que o teu salário vai diminuir, que diz que 7 milhões foram cortados da educação que já estava ruim, que diz que a cesta básica vai ficar mais cara, que você já está pagando mais caro na luz, que você já está pagando mais caro na passagem de ônibus, e que nada melhorou em relação a essas coisas, e você escuta que está aumentando, que vai apertar, que está aumentando, que vai apertar, que está aumentando, que vai... Meu Deus! Que coisa é essa? E agora? Irmãos, rumores do mundo versus probabilidades de Deus. Nós estamos aqui diante de um servo de Deus que ele ouviu um rumor do mundo contra a sua vida, e ele tomou algumas atitudes que nós estamos, digamos assim, fadados, estamos sujeitos a tomar. E nós já vemos algumas pessoas que já estão dessa forma, e ele, ao ouvir o que tinha sido falado sobre ele, a Bíblia diz que ele foi para o deserto. Versículo 4 diz assim: ele, porém, entrou pelo deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. E ele declarou: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Este homem de Deus, que acabara de fazer um feito tremendo, a cabeça de mais de 400 profetas rolaram. Este homem que comandou uma ação que Deus colocou no coração dele. E os irmãos lembram do texto que o Senhor, estavam ali os profetas de Baal, e havia um sacrifício a ser oferecido, e Elias falou: escuta, nós vamos tirar a prova aqui dos 9, se o Deus que vocês servem é Deus de verdade, peçam a Ele para que caia fogo dos céus e venha consumir este holocausto. E aí ele disse: então começam vocês primeiro e depois eu vou. E Elias até ironiza com aqueles homens e diz assim: escuta, grita mais alto, porque quem sabe o Deus de vocês está de férias, ou está passeando, ou está fazendo qualquer uma outra coisa, e aí vocês têm que gritar mais alto. E eles se cortaram, se gritaram, se exaltaram, e aí
aí não aconteceu nada. E Elias falou assim: para que vocês vejam que só o Senhor é Deus, coloca água, enche o rego ao redor, encharca esse holocausto. E diz a palavra de Deus que Elias, homem de Deus, falho como você e eu, homem e mulher de Deus, limitado ser humano, mas que tinha um temor de Deus em seu coração. Amém? Povo de Deus. E diz que aquele homem de Deus, o que foi que ele fez? Ele clamou ao Senhor, e diz a palavra de Deus que caiu fogo dos céus e queimou o holocausto, e aí lambeu toda a água. Você pode dizer um aleluia, um glória a Deus? E ficou ali esse profeta olhando: que coisa tremenda é esta? E este homem chamado Elias, que realizou aquele milagre, que Deus através dele realizou aquele milagre, e aquele homem agora sentou-se embaixo de um zimbro, uma árvore, e ali este homem de Deus pediu para si a própria morte. Como é que você entende isso? Sim, Elias, passando por uma depressão, pediu a Deus pela própria morte. Meus amados e queridos irmãos, isso é o que acontece quando nós damos mais ouvidos aos rumores do mundo do que à probabilidade de Deus. Diga comigo: rumores do mundo versus probabilidade de Deus. Rumores do mundo versus probabilidade de Deus. Amém. Eu sei que na hora do probabilidade o pessoal enrolou um pouquinho, mas saiu. Você está entendendo? E aquele homem, o homem de Deus, estava ali pedindo a morte para si. Irmãos, toda vez que nós damos ouvido aos rumores do mundo, o resultado é este: é nós desanimarmos da vida, começarmos a esquecer dos nossos propósitos, começarmos a deixar de lado o projeto de Deus para nós, porque estamos dando rumores ao mundo, dando ouvido aos rumores do mundo. Porque quando você dá ouvido às probabilidades de Deus, olha o que é que acontece. Diz o texto que ele estava e pediu a morte para a sua própria vida. O versículo 5 diz assim: e deitando-se, aí depois, deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar. Irmãos, quando nós damos ouvido aos rumores do mundo, nós ficamos deprimidos, queremos ficar na cama, queremos ficar inerte, queremos ficar parados, não queremos nem muita conversa, queremos ficar no escuro, no quarto escuro, queremos nos isolar do mundo e queremos parar com a vida. E nós vamos fazendo devagarzinho, primeiro é um zimbro, daqui a pouco você desce, você deita, e daqui a pouco você quer desanimar da vida, você quer deixar que aquilo tome conta de você. Só que quando você dá ouvido aos rumores do mundo, acontece isso. Mas quando você acredita nas probabilidades de Deus, você vai ouvir a mensagem daquele anjo: levanta, come e caminha em nome de Jesus. As probabilidades, os rumores do mundo vai dizer assim: fica prostrado, desiste dos teus objetivos, desiste, não vai dar certo. Mas quando você acredita na probabilidade de Deus, ele diz assim: você come. O Deus a quem você serve, a quem você está aqui ouvindo a sua palavra, ele trouxe através da sua palavra para o teu coração hoje comida, e ele trouxe água para que você se alimente, para que você se levante de onde você está e você caminhe. Deixa os rumores do mundo, receba a probabilidade de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Recebe. Porque é isso que Deus tem para você. Este foi a primeira parada de Elias. E ele comeu, e ele levantou.
E diz o texto, na sua segunda parada, e diz o texto, que ele foi e se escondeu dentro de uma caverna, e lá naquela caverna ele já tinha comido, ele já tinha se alimentado e até caminhou um pouco, né? E depois ele entrou numa caverna. Os rumores do mundo, meus irmãos, eles são insistentes. Você já foi alimentado uma vez, você já recebeu de Deus uma vez, você se animou um pouco, você ficou interessado pelas probabilidades de Deus, mas daqui a pouco vem à tua mente o que Jezabel falou: diga para esse Elias que eu vou pegar ele e vou cortar a cabeça dele como ele cortou a cabeça dos meus profetas. E aí, irmãos, Elias lembrou dessa desgraça, dessa mensagem, e ele entrou na caverna. E Deus insistiu com Elias e disse: Elias, sai dessa caverna. E aí tem uma lista de coisas que aconteceram ali: o terremoto, o fogo, o vento, uma série de coisas que provavelmente o Elias já tinha ouvido, já tinha visto e ouvido Deus agir daquela forma. Irmãos, o que eu acho mais fantástico e maravilhoso e glorioso em Deus é que Ele tem uma surpresa para você. A cada culto, a cada flash da tua vida, Deus tem uma surpresa para você. Amém, meus irmãos? Ele está te anunciando que não vai ser do jeito que foi outrora, que não foi no vento, que não foi no terremoto, que não foi no fogo. Ele pode fazer do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser, na hora que Ele quiser, e você vai ser surpreendida, vai ser surpreendido, porque o nosso Deus, Ele é ilimitado, e Ele não depende da tua compreensão. Mas como? Já trovejou na minha vida, já ventou na minha vida, o fogo já queimou na minha vida e nada aconteceu. E não é assim que Deus age, e eu estou aguardando, e não é assim que Deus faz, e não é assim que Deus realiza. Os rumores do mundo não podem sobrepujar as probabilidades de Deus que estão preparadas para você. Você não é regido, você não é regida pelos rumores do mundo, você é regida e regido pela palavra de Deus, que é o pão abençoado que nós já falamos aqui. Você não foi chamado para comer o pão que o diabo amassou, você foi chamado para comer o pão da vida. Não vou cansar de repetir isso aqui. Você não foi chamado para comer o pão que o diabo amassou, mas sim para se alimentar do pão da vida que desceu do céu. Porque o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para que você tivesse vida e que a tivesse com abundância. Você diz amém a isto em nome de Jesus? Queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, rumores do mundo versus probabilidade de Deus. Eu gostaria que você em 2015, tendo em vista o que Deus tem preparado para você. Domingo passado nós pregamos, eu achei tão interessante, algumas pessoas me procuraram na porta lá, falaram: puxa pastor, aquela mensagem falou muito comigo. Nós falamos que você precisa procurar primeiro o inimigo que tem dentro de você. Você não estava aqui domingo, mas pode assistir, está lá, viu? Está lá no Facebook da igreja, vale a pena você assistir, compartilhar, curtir, comentar e etc e tal. Você tem feito isso? Você tem ajudado outras pessoas dessa forma? Irmãos, hoje Deus está falando algo para que você use em 2015. Toda vez que os rumores do mundo quiser chamar a sua atenção,
atenção para si, você diga assim: eu prefiro a probabilidade de Deus. Amém? Eu também prefiro. Os rumores vão continuar, mas que os seus ouvidos devem estar atentos às probabilidades de Deus. Um homem chamado José, os rumores do mundo diziam que ele ia ser vendido, foi vendido. Os rumores do mundo diziam que ele ia ser jogado num poço, foi jogado num poço. Os rumores do mundo diziam que ele ia ser preso por calúnia, foi preso por calúnia. Mas a probabilidade de Deus colocou ele como a segunda pessoa de Faraó. Amém, meus irmãos? Tinha um outro camarada que se chamava Daniel. Os rumores do mundo diziam: Daniel, você vai virar lanche do leão. Você vai virar lanchinho para aquele leão, Daniel. E eu imagino Daniel, que orava 3 vezes por dia ao Senhor. Imagina a comunhão que aquele homem tinha com Deus. Imagina, irmão, que coisa maravilhosa, que comunhão que ele tinha. Abrir a janela para a banda de Jerusalém, isso tinha um significado, não é? Que ali era apontado para o local onde era tido como a presença de Deus. Hoje o Senhor mora dentro de você. Diga amém, diga aleluia, diga graças a Deus. Você não precisa abrir a janela para lado nenhum, Deus está em você. E isso faz toda a diferença. Irmãos, esse camarada chamado Daniel, e ele, os rumores do mundo diziam assim: Daniel, você desobedeceu uma lei do rei, e aí você vai pagar com a própria vida. E Daniel, eu imagino aquele homem sendo carregado, sendo levado até a cova dos leões, que era o lugar que a pessoa era levada para ser executada. Ele não ia lá brincar com o leão não, meu irmão, ele ia morrer, ele ia passar a ser lanche do leão. E ali colocava o homem ali, colocava uma pedrinha para facilitar a vida dele, para que ele não saísse. E aí Daniel chegou lá e entrou ali na cova dos leões, e chegando ali prevaleceu não os rumores do mundo, mas a probabilidade de Deus. O leão está rugindo aí, meu irmão. Está rugindo o leão. Está parecido com o leão aí? Ou tem que ser um negócio de Você está sentindo o bafo do maldito leão? Eu quero te desafiar nesta noite em nome do poderoso Jesus. Você olha para o leão, e diga assim: eu creio na probabilidade de Deus. Eu creio na probabilidade de Deus. Você vai ver, quando você crê na probabilidade de Deus, você vai ver que os rumores do mundo não tem lá esse poder todo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados, e antes de ser lançado, foi dada uma oportunidade para eles negarem a Deus. Toca de novo os pífaros, toca a banda da época aí, faz um som aí, para esse pessoal aí se curvar perante essa estátua. E ele falou assim: escuta. E quando eu ouço essa palavra, eu fico pensando: meu Deus, como a minha fé é falha, né? Como a nossa fé é falha. Você sabe o que eles responderam? Se o Deus a quem eu creio, a quem eu sirvo, quiser nos livrar, tudo bem. Se Ele não quiser nos livrar, também não tem problema. Nós vamos para a fornalha. Independentemente do que Deus possa fazer ou deixar de fazer, nós vamos para a fornalha pelo que Ele é para mim. O que é Deus para você? O que é Deus para você? E aqueles rapazes, eles ouviram os rumores do mundo, quando dizia assim: aquece aí a fornalha 7 vezes mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais. Joga os meninos lá dentro. Vamos ter churrasquinho de jovem aqui agora. Joga eles lá dentro. Irmãos, aqueles rapazes não deram ouvidos aos rumores do mundo, acreditaram na probabilidade de Deus.
E o texto da palavra do Senhor diz que eles saíram ilesos. Você acha que tem problema? Existia um casal também muito simpático chamado Sara e Abraão. Sara e Abraão, eles escutaram os rumores. Sara, você já está velha. Abraão escutou os rumores. Ô Abraão, você está velhinho, meu filho. E agora? E a probabilidade de Deus dizia que ele seria pai de uma grande nação. Qual a promessa que Deus tem para a tua vida, hein? Qual a promessa que Deus tem para a tua vida? Vou lembrar você de uma promessa: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. E diz o Senhor Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você crê nessa promessa da tua vida? Ele está com você. Ele está com você. Ele está com você. Abraão e Sara escutaram os rumores da vida biológica, os rumores do mundo. E ouvindo os rumores do mundo, começaram a procurar soluções humanas. Às vezes, os rumores do mundo começam a nos incitar a procurar soluções humanas que não são as corretas. Nós precisamos, irmãos, até o fim, acreditar nas probabilidades de Deus. A Bíblia diz que o Senhor fecha a madre e o Senhor abre a madre. Amém, igreja de Jesus? Ele providencia a vida. Ele é o Senhor da vida. E aquela mulher e aquele homem chamado Abraão disse assim: ouviu muitos rumores do mundo. Nós precisamos compreender que, acima de tudo, nós que cremos na pessoa bendita do Senhor, acima de tudo, deve predominar sobre nós, queridos e amados irmãos, deve predominar sobre nós as probabilidades do Senhor.